Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura e venho falar sobre algo interessante que eu estou lendo agora, um livro sobre cura. Esse livro aqui, Mãos de Luz, e é um guia para a cura através do campo de energia humano, porque como Albert Einstein, Planck, o pai da quântica, né? E Tesla sempre fala, tudo é energia. Pense em frequência e vibração, tudo emana da energia, tudo é energia. O que você está olhando, você, os animais, tudo tem uma frequência, é energia, o espírito, tudo tem energia. E exatamente isso, o campo energético da pessoa, existe uma energia e nosso pensamento, nossas ações, o que sentimos, emana energia. Sempre falo aqui do campo energético que a gente cria através de nossas ações e nossos pensamentos e das nossas emoções. E hoje eu li uma página aqui, e esse livro, gente, deixa eu falar aqui, é de Barbara Ann Brennan, que é uma cientista, ela trabalhou até na NASA, e ela é uma cientista, psicoterapeuta e agente de cura de renome internacional. E ela também, além de ter trabalhado ela é também da parte astrofísica, no campo astrofísico do Centro de Voo Espacial Goddard, da NASA, além de ser diplomata em física e ter doutorado em filosofia e teologia, estudou bioenergética na Community of the Warrior Person em Washington, e pertenceu à primeira turma que se diplomou no Dom John Pierre Institute, atualmente Institute of Core Energetics. Ela é fundadora e presidente de Barbara Brennan School of Healing, na Flórida, onde desenvolveu um programa de 4 anos sobre a ciência da cura holística. Seus cursos, conferências e workshops a levaram a viajar pelo mundo todo. Ela trabalha até hoje, tá, gente, sobre isso, sobre energia, sobre cura. E ela disse que as experiências dela começou quando ela era criança. Ela morava próximo a uma floresta e quando ela era bem novinha mesmo, assim, seus primeiros anos, 7, 5, 6 anos, ela disse que todos os dias sentava em frente a essa floresta, ficava olhando as árvores por horas, né? Como era próxima à casa, então a mãe sempre olhava de longe e via que ela estava ali. E ela ficava ali olhando, observando, e ela disse que começou a ter mais tipo uma sensibilidade de perceber, de sentir os animais, de ver uma energia em cima de cada coisa. E aí ela começou a ver a aura, e disso ela achou que isso é coisa de criança. Só que depois, quando ela estava adulta, ela começou a perceber que ela via a energia, né? Que a aura da pessoa, ela via a energia, as cores. E então, como ela foi para o campus de cientista, ela começou a estudar sobre tudo que tem a ver com biogenética, bioenergética, e foi para esse campo. E ela colocou agora em prática na questão científica e começou a observar o campo energético das pessoas. E até hoje ela começa a ver a pessoa como se fosse um próprio raio-x naquela parte energética. Ela consegue perceber isso, e ela disse que tem uma pessoa espiritual que fala com ela, assim, então ela fala sobre essa questão da energia. E fala dos anjos, que os anjos acompanham a questão da energia. As pessoas muitas vezes não querem falar sobre questão de espíritos, médium, essas coisas, mas na verdade nós somos espíritos vivendo em um corpo físico, né? Não o contrário, somos físico vivendo um corpo espírito, isso não existe, é o contrário. Então, na página, ela fala sobre algo interessante, é na página 205, e na parte ela está falando da estrutura do caráter e da tarefa de vida, que a gente acha que tem alguma coisa que está faltando, ou qual é o nosso propósito. E ela diz que quando você está no processo de doença,
Essas doenças, elas não vêm por acaso. É a sua alma que está colocando você para esse processo, para você acordar, para você despertar e você começar a colocar a responsabilidade sua através de você entender aquele processo e não ficar se vitimizando ou culpando os outros, mas olhar para si e começar a enxergar realmente quem você é. E no texto ela fala assim, da página, ela diz assim: ficamos de fato fora da realidade, grande parte do tempo, porque vivemos e reagimos ao universo tal como supomos que ele é e não como ele realmente é. Mas isso não prevalece por muito tempo, pois, ao fazê-lo, criamos dor em nossa vida e, mais cedo ou mais tarde, pois ouvimos a mensagem de que estamos fazendo algo errado. Olha só. Alteramos-nos a nós mesmos e aos nossos sistemas de energia para aliviar a dor. Desatravancamos os sistemas e transformamos a energia. Assim, não somente ajudamos a dissipar nossas crenças negativas pessoais, mas também exercemos uma influência positiva sobre os que se encontram à nossa volta. Desse modo, transformamos a energia. Aqui, gente, ela está falando exatamente de que a percepção nossa de que o mundo é de um jeito ou as pessoas é uma suposição que criamos das nossas experiências. E nós repetimos essas experiências, exemplos de vida, como se fosse só essa realidade, mas que na verdade não é como a gente supõe, mas o mundo é muito mais além. Se a gente fosse olhar o ambiente como tudo está conectado, que nós somos, Deus está dentro de nós como partículas, somos partículas desse todo, então não existe nada separado. As pessoas, principalmente muitas religiões, elas separam Deus como estar lá e você aqui. E aqui ela diz exatamente ao contrário. Nós fazemos parte desse universo, desse Deus, de tudo está interligado, não existe separação. E quando a gente não entende esse processo, a gente tem que criar dor para acordar. Porque se você olhar, muitas pessoas com a vida muito boa, muito fácil, elas não despertam. E olhe que as pessoas se acostumam mesmo, diante de estar com um processo de dor, ela se acostuma com aquela dor. E se acostuma tanto por conta do inconsciente que não quer sair desse processo, já que faz parte da percepção que é normal, então ela fica lá por anos, até chega a morrer, sem compreender que aquilo é uma questão de observar a si mesmo. É tentar interiorizar quem verdadeiramente você é, para você colocar em prática e viver a vida que você realmente quis fazer aqui. E ela continua dizendo: quando começamos a liberar nossos bloqueios, que são crenças, pensamentos, emoções, executamos nossa tarefa pessoal. Olha só, quando você destrava, desbloqueia, saindo desse programa de crenças, de pensamentos que você ouviu tanto e acha que isso é a única verdade, quando você sai dessa limitação, você realmente vive uma vida com estímulos e vai fazer aquilo que é essencial que você tem que fazer. Isso nos libera a energia de modo que podemos fazer o que sempre desejamos. Olha só, quando você se libera, você começa a viver realmente a vida que é para ser sua. E o anseio profundo que alimentamos desde a infância, aquele sonho secreto, eis aí a tarefa da nossa vida. Foi para realizá-la que viemos aqui. Afastando suas obstruções pessoais, gente. Tudo aquilo que você percebe como, digamos, de uma realidade que é uma suposição, e essas suposições vai trazendo para você questão de bloqueios, e você vai se limitando de ser quem você é.
esse medo de fazer sucesso, de fazer algo que você gosta, porque você precisa ficar onde você está, com acordos emocionais que você tem com as pessoas, que você cria dependências emocionais. E aí, essas obstruções, você pavimenta o caminho quando você deixa isso de lado. E para levar a cabo o seu anseio, aquilo que você deseja. Então, tudo que você deseja de bom para você garantir uma vida de alegrias, de amor, de compreensão, de viver uma vida de sucesso na sua área profissional, na sua área relacional, tudo tem a ver com o desejo que você quer. Mas não de forma porque você tem que ficar na mesma condição das pessoas que você convive. Não é isso. E sim ser quem verdadeiramente você é. Porque como todo mundo diz, somos únicos. Cada um tem algo diferente de mostrar e de viver aqui. E continuando aqui, ela diz assim: e para levar a cabo o seu anseio mais profundo, olha, aquilo que está dentro de você, aquilo que você esconde ou que você se diminui para você ficar igual a todo mundo. Olha só, esses bloqueios você precisa tirar. E deixe que o anseio o conduza. Olha só, esse anseio que ela diz é justamente quando você era criança, aquele desejo que você queria ser. Por exemplo, eu já ouvi muita gente dizer, eu queria tanto ter sido uma bailarina. Isso foi até uma amiga minha, professora, mas ela já estava com seus... Ela já tem mais ou menos 60 e poucos anos, então ela acha que, assim, como era um sonho que ela queria ter realmente feito e não aconteceu, e pela idade ela acha que não pode mais fazer isso. Eu sei que diante de situações a gente acha que não tem mais condição de viver isso, mas por mais que você tenha idade, isso não quer dizer que você tem que se limitar. Por exemplo, mesmo que você não seja mais, por exemplo, cada idade, uma grande bailarina, né, como ela gostava, mas, por exemplo, fazer aulas de danças que poderia ter uma bailarina ali, uma professora de dança, que você poderia trabalhar passos e você vivenciar e sentir esse desejo. Isso, gente, não precisa ter idade. Os seus sonhos não têm limites e a vida da gente é contínua e eterna, então a gente precisa viver aquilo que realmente é nosso anseio. Bashar, como eu falo, o Dario Anka, ele fala sobre exatamente isso. Tudo aquilo que te dá prazer, paixão, esse anseio é o caminho. É como se sua alma dissesse, vai lá, é aí que você tem que ir. Por mais que você veja no seu contexto, você não vê caminhos para isso, mas isso vai te levar, porque quando você dar um passo para o caminho certo, vai acontecer coisas diferentes e você vai ver que isso vai ser guiado com você também. Você não vai estar só. E esse é o nosso propósito, é viver do nosso anseio, do nosso desejo, da nossa paixão. Isso não tem nada a ver, por exemplo, se você quer muito algo por conta do ego, tipo querer alguém que já vive uma vida com outra pessoa, isso aí você já está interferindo na vida de alguém. Então não é algo bom. Ou você querer o mal de alguém, você está trazendo isso para você também. Então esse ego, inveja, ódio, isso não vai te beneficiar de forma alguma. As pessoas acham que desejar o mal é só algo fora. Tipo, aquela pessoa, ela tem que pagar pelo que ela fez. Só que isso, quando você verbaliza isso, você também atrai isso para você. Então isso é muito complicado. E continuando apenas um trecho aqui que ela fala, nessa mesma página 205, ela diz assim... ela fala muito dos padrões gerais de bloqueio que as pessoas constroem,
Chamam-se estruturas de caráter e sistemas de defesa. São todos modos com que você costuma separar-se do que veio fazer no nível da tarefa mundial. Aquilo que te dá prazer e que é para você fazer, isso é no nível mundial, porque quando você é feliz no que você faz, você de alguma maneira coloca para o mundo energia positiva e isso vai trazendo ondas de energias e vai contaminando de positivo para outras pessoas. E são também manifestações diretas do que você não sabe sobre a vida e que veio aqui para aprender. Por conseguinte, sua lição cristalizou-se no seu corpo e no seu sistema de energia. Você construiu e modelou a sua sala de aula de acordo com suas próprias especificações e vive dentro dela. Ela quer dizer que se você vai atrás desse desejo, desse anseio que você quer muito fazer, mesmo diante de idade, de tempo, não tem isso, gente. Você precisa fazer aquilo que é seu sonho, seu desejo. E você vai, de alguma maneira, experienciar algo que realmente você vai ser feliz. E as pessoas acham que por conta de medo e de que não pode ou começa a se limitar. Se você faz parte dessa energia e você faz parte do todo, não existe separação entre você e Deus, nem do universo, nem de ninguém. Então nós temos esse poder dentro de nós e é a partir dessa convicção e entendendo que essa suposição que a gente cria através das informações das nossas experiências da infância e das pessoas e de sistemas que a gente vai trazendo mais, e isso interfere muito na sua vida e te limita. Então hoje eu venho falar sobre exatamente isso. A gente precisa entender que o mundo que a gente acha que é real, muitas vezes é uma ilusão criada por crenças e limitações de outras pessoas e a gente vai cada vez mais se fechando e aí vem a doença, vem os problemas, a dor para te acordar. Então, se você tem alguma dor, se você tem algo que que não deixa você viver em paz, viver feliz, comece a perguntar: o que isso está me trazendo? O que eu preciso aprender? O que é que eu não estou escutando do meu corpo, que eu não me estou entendendo? Você pode perguntar ao seu corpo, você pode perguntar até ao subconsciente. Subconsciente, o que eu preciso aprender para mudar essa realidade? Deixe-me saber o que realmente está acontecendo para que eu possa realmente viver e fazer o melhor e sair desse processo. Tudo é para o nosso bem, gente. Até a doença, ela veio para acordar e nos despertar. Não é uma questão de karma, de maldade, ou porque você é um pecador, ou porque você é a vítima. Não tem nada a ver. Enquanto ficar nessa questão do vitimismo, ou da questão de que a culpa é dos outros, ou você não se responsabilizar por isso, você não vai sair desse processo. E hoje eu estou falando sobre isso porque justamente as pessoas muitas vezes estão com uma depressão muito forte ou uma tristeza que não entende, não compreende. É a sua alma acordando, querendo que você acorde e desperte para quem você veio fazer aqui. E aí você realmente viva desse anseio e desse desejo e tudo mudará e a doença se dissipará. Eu digo a você, pode ser qualquer coisa, não existe doenças que vá impedir de você viver ou realizar a sua vida, tá certo? Beijo, diz aí qual é o anseio que você quer muito fazer ou deixou de fazer por conta do tempo, da idade e não faz por conta de até questão de relações com as pessoas, relação emocional com outra pessoa e aí você se te impede, né? De você realmente viver quem você deveria ser. Fala e diz: hoje eu vou começar a dar um passo e fazer o que realmente é importante.
Beijo, tchau, tchau.